Oi, gente! Bem-vindo ao Budget de Casa. Meu nome é Solange e no vídeo de hoje nós vamos fazer o fechamento do mês de março. Que, aliás, bom, como todos os meses, teve coisas boas e coisas não tão boas. Mas acho que eu não posso reclamar desse mês, não, gente. Vai acontecer algumas coisas, mas sempre acontece, né? Acontece, né? Então, bora lá. Então, ai, gente, eu sempre esqueço, né? Eu tenho que estar aqui com meu caderninho perto. Então, vamos lá. Aqui o orçamento de março. Então, aqui, onde paramos no último vídeo, foi o check-in de gastos da terceira semana, certo? Então, eu finalizei aqui da quarta semana, que é a última, né? Que teve um pedacinho aí. 3 dias, né? A última semana e mais 3 dias para finalizar. Do dia 22 ao dia 31. Então, eu coloquei aqui todos os gastos que eu tive, que vocês sabem, porque eu acho mais fácil. Então, eu concentro todos os gastos da casa, da empresa, tudo aqui. Comprou uma bala na rua, vem tudo pra cá, tá? Anotação simples, inclusive, preciso fazer mais, tá vendo? A folha tá assim e eu faço essas linhazinhas, essas colunas vermelhas, eu preciso fazer mais. Então, tá tudo aqui, que esses daqui já são os gastos de abril, gente. Ó, já começou. Vida real. Então, todos os gastos aqui, daqui eu separei por categoria e trouxe pra cá, certo? Que eu ainda falei que essa última semana é tensa, porque eu pagava o cartão de crédito, né? Eu paguei o cartão de crédito da Nubank. Então, aí agora, finalizado com todas as contas do mês, pagas tudo, pago tudo, gasto, aí eu venho... Isso. Aí eu venho, eu fiz aqui também, tá vendo? Mas eu trouxe aqui maior, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar, tanto pra vocês quanto pra mim, ok? Então, vamos lá. De conta, o previsto e o realizado. Vamos checar como é que aconteceu aqui. Contas fixas, eu tinha um previsto de R$ 3.372,06. Mas, na verdade, eu realizei R$ 2.928,41. Então, eu fiquei no verdinho. Vamos ver por quê? Porque esses são os boletos que eu tenho, né? Então, o que aconteceu? Eu não coloquei crédito no celular. Cadê? Aqui. Eu não coloquei crédito no celular do meu filho. Ele tinha dinheiro na conta dele e ele tava mexendo no celular, ele mesmo colocou. Quando eu vi, ele já colocou, aliás, colocou 2 vezes. Porque ele gastou tudo e já colocou de novo. Então, eu não coloquei. Teve mais alguma coisa? Aqui, né, que eu tinha pago antecipado do mês passado, que eu paguei antecipado, que eu consegui um desconto. A luz da casa que eu tinha previsto 300 foi 200. A luz aqui de casa, eu tinha previsto 300, que é uma média, né? Já veio, o valor maior foi R$ 304. Aí, quando eu fechei o orçamento, ainda não tinha vindo a conta, igual o próximo mês, porque também ela demora muito a vir. Então, eu não vou ficar esperando, não. Mas eu previ 300 e, na verdade, a conta veio 259,65. Então, já economizei mais um pouco. E aqui o empréstimo da Nubank, que é uma parcela de R$ 679,67. Eu paguei com desconto, alguns dias antecipados. E eu paguei R$ 660,72. Por isso que os meus boletos ficaram um valor menor, tá? Porque o boleto geralmente é fixo, né? Não tem muito o que mudar. Mas é isso. Tá. O gás de cozinha eu não comprei esse mês, mas provavelmente em abril eu vou comprar. Já até coloquei no orçamento. Combustível, eu previ 608. Lembrando que os variáveis aqui, que agora são os variáveis, né? Já foi os boletos, os variáveis. Esses variáveis, pela primeira vez no meu orçamento, eu previ pela média de gastos. Eu peguei dezembro, janeiro e fevereiro. E fiz a média, tá? É a primeira vez que eu fiz por média os valores, tá? E não gostei. Mas vamos que a gente vai conversando no caminho. Combustível, eu previ 688, que foi a média dos 3 últimos meses, mas eu realizei 839,90. Então, eu fiquei acima. Eu não tenho... Esse foi o primeiro mês que eu fiz a média. Eu não costumo fazer a média, mesmo para empresa. Porque às vezes tem muitos gastos na empresa que você vê explicando no YouTube. Olha, você faz a gestão, pega pela média de faturamento, a média. Eu não gosto da média. Acho que por isso que eu tenho esse caderninho que eu anoto tudo. Porque eu não preciso tirar pela média, principalmente quando é da empresa, gente. Eu não preciso tirar pela média. Eu vou lá e vejo exatamente quanto foi, entendeu? Eu não preciso tirar. Eu não gosto muito da média, não.
Mas eu fiz pra saber, né? Nunca tinha feito. E tanta gente indica, então às vezes pra você funciona. Pra mim não funcionou, não. Já um laranja, 1 a 1, vai. Saúde. Eu previ gastar R$ 123, mas na verdade eu gastei R$ 167,40. Esse foi, bom, laranja, né? Sem choro nem vela. Mas sabe o que que foi, gente? O meu marido ficou com umas 2, quase 3 semanas com uma dor na perna, na batata da perna. E ele tomou um remédio, não funcionou. Ele tomou Voltaren, que é geralmente o que ele, quando tem uma dor assim muito forte, que fica 2, 3 dias, é o que ele toma. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas quando vocês tomam Voltaren, ele afeta muito o fígado, então ele evita de tomar. Só que não resolveu. Ele tomou acho que 2 comprimidos, não resolveu. Aí ele foi na farmácia e tomou uma injeção. Entendeu? Então por isso que a gente acabou gastando um pouco mais de saúde, por causa de remédio. Mercado. Eu estipulei 985 e eu não acredito, gente. Eu gastei 918,80. Ah, mas eu sei porque eu gastei. Você tá vendo? Ainda tem umas coisinhas, mas vou colocar aqui. Mereço verdinho. Mas sabe por quê? Lembra que eu falei pra vocês que eu tava segurando a compra de mercado, né? Que eu não tinha feito, eu tava usando estoque. E aí meu marido foi no mercado com meu filho, lembram? Tem até vídeo no canal das compras. Vai lá dar uma olhada depois. Mas foi porque aquelas compras o meu marido fez no cartão de crédito. Então vai vir tudo pra esse mês. E aí, no planejamento de abril... Tá bom, isso daí é um papo pra outra conversa. Calma, devagar e sempre, né? Então tá bom. Sacolão. Eu estipulei 215, mas eu realizei 521,59. Laranja. Com louvor. Ô, gente, vocês sabem, né? Isso quer dizer que eu comi melhor. Porque eu fui mais de verduras, legumes e frutas. Eu comi melhor. Ai, mas vamos lá. Açougue. Eu estipulei R$ 427 e eu realizei 719,89, bem acima, né? E eu fui pesquisar, falei, gente, tá muito acima. Tudo bem que eu tirei esse pela média. Aí busquei uns outros que eu tinha estipulado um valor maior, mas que também gastei bastante. O que que acontece? Esse mês a gente trabalhou muito, graças a Deus, entraram muitas obras, entraram os clientes novos, isso é muito, muito bom. Que eu tô hackeando isso, quantos clientes novos entram. E o meu marido levou muita marmita. E vocês sabem, né, gente? Homem não vai ficar comendo saladinha. Ele até come, entendeu? Mas assim, pra marmita, a sustância, aguentar o dia inteiro subindo e descendo. Então é muita carne, entendeu? Então eu fui mais no açougue. Porque a gente nem fez churrasco um churrasquinho em casa, sabe? Pra descontrair. A gente nem fez. A gente não fez. Então, o último que a gente fez, acho que foi em fevereiro, ali no carnaval, acho que foi. E acho que foi lá no sobrado que a gente tá reformando, que a gente fez. Então, isso daqui foi açougue mesmo pra marmita, mistura pra marmita. Nem tanto aqui pra casa. O que foi de diferente é que teve que comprar o dobro por causa da marmita. Padaria, eu estipulei R$ 134. E eu gastei 114,28. Yay! Verde! Gente, essa é uma categoria que olha, se eu largar a mão, o negócio desanda. Sério. Se eu largar a mão, porque assim, todo dia dá vontade de comer pão. E eu tô tentando não comer pão, sabe? Meu marido também, então só meu filho. Mas todas as manhãs meu filho tá na escola. Que esse ano ele começou a estudar de manhã, antes era tarde. Então assim, sabe? Não tem tanto assim comprar pão. É a gente mesmo. Eu e meu marido estamos comendo pão. Quando ele consegue tomar café em casa. Eu tava conversando, a gente, só um adendo. A gente tava essa semana, a gente tava agradecendo a Deus, porque ele, apesar de ter saído cedo algumas vezes, a maior parte dos dias do ano a gente conseguiu sentar e tomar café juntos. Porque nem sempre acontece, né? Às vezes a obra é muito longe, então ele tem que sair muito cedo, que nem hoje. Hoje, gente, é feriado. Hoje é sexta-feira, feriado. Paixão de Cristo. E o meu marido foi trabalhar. E ele saiu de casa 6h15, 6h30, por aí. Pra estar na Paulista às 7, 7h30. 7h30 ele já me mandou foto que ele já tava trabalhando. Só pra vocês terem uma ideia. Por quê? Porque é um escritório, ele tá prestando serviço. É um escritório, trabalha na semana. A obra tem que ser concluída no final de semana, o prédio permite a entrada, tudo. E aí hoje ele foi mais cedo para ver se ele faz mais coisa, e amanhã, se tiver que fazer, são mínimas coisas, só reparo, assim, só os detalhezinhos, né? Não é reparo, os detalhezinhos.
Mas a gente agradeceu, porque nesse mês de março, a gente praticamente quase todos os dias, sim, pouquíssimos dias, a gente não conseguiu tomar café juntos, né? E às vezes é uma correria tão grande, né? Dentro de casa, os horários não batem, né? Que às vezes não dá. E a gente consegue. Ai, muito bom, né, gente? Então vamos lá. A categoria de outros, eu estipulei R$ 429. E eu gastei R$ 535,41. Esse outros aqui é sempre coisinhas do cartão, sabia? Do cartão de crédito. O cartão de crédito tá pra cá. Porque fora isso, é alguma coisa que a gente compra assim, almaço, meu filho precisou, é verdade, semana retrasada, de almaço, de caneta, mas isso é mínimo, não vai dar 500 contos, daí, né? Então, são coisinhas que que a gente compra sem sentir, sabe? Com cartão de crédito. Lazer. Eu estipulei 600 e eu gastei 1.460,15. Gente, isso daqui tem que acabar urgentemente. Não porque lazer tem que acabar, não entendam mal. Porque tem que ter mesmo, porque a gente não aguenta, gente. Ó, porque a gente trabalha de feriado, a gente trabalha de final de semana. Quando a gente não tá trabalhando para os clientes, a gente tá trabalhando pra gente lá na reforma. Não há Cristo que aguente, sabe? Mas assim, eu cheguei a uma conclusão de que a gente tem que diminuir até zerar o cartão de crédito. As compras a gente fez porque o meu fluxo de caixa não coincidiu, entendeu? Então, quando foi fazer as compras, eu não tinha o dinheiro. Então, e meu marido ficou preocupado em fazer as compras. Ele tem uma necessidade, gente. E assim, conforme a gente vai fazendo o orçamento, a gente se. Igual eu coloquei um post lá na comunidade, né? O que aconteceu, né? Preparando já, começando a preparar o fechamento do mês. O que aconteceu nesse mês, de bom e de ruim, sabe? E aí você vai refletindo sobre o que aconteceu. O meu marido, ele, igual o pai dele, sabe? Ele precisa ver o armário cheio, gente. Ele fica muito tenso, muito angustiado quando tá faltando coisa no armário. Pode ser um café, pode ser um açúcar, sabe assim? E eu falei pra vocês que eu tava segurando o estoque. Eu aguento um pouco mais, entendeu? Mas ele fica muito tenso, porque já é uma coisa do pai dele. O pai dele também tinha essa mesma coisa, entendeu? Eles ficam muito felizes quando o armário tá cheio, sabe? Quando faz compra. Vocês sabem que eu nem gosto de fazer compra, eu não gosto de ir no mercado. Mas ele ama. Ele ama. E voltar com as sacolas cheias, sabe? Ele ama. E ver o armário cheio depois ele ama. Isso traz paz pra ele. Ele dorme tranquilo, sabe? Sabendo que o armário tá cheio. Então, assim, a gente vai fazendo o orçamento e vai prestando atenção nessas coisas, né? O que move a gente, né? Tanto compras impulsivas como os hábitos de consumo que a nossa família tem, que às vezes não é igual a uma outra família. Vocês veem que tanta gente faz orçamento, tem tantos canais de meninas aí que eu assisto que fazem orçamento, mas vocês percebem que nenhum é igual ao outro? A base até pode ser a mesma, apesar de ter vários tipos de orçamento, né? Mas assim, nenhum orçamento é igual ao outro, gente, porque somos especiais. Assim, somos únicos. Acho que a palavra correta é essa, somos únicos. Uma família nunca é igual à outra. E aí a gente tem uns hábitos de consumo que outros não têm, ou às vezes é similar, mas não é igual. E eu acho isso muito bacana. Mas o legal da gente ir fazendo esse orçamento é que a gente vai prestando atenção a esses detalhes. E aí, olha só, teve um vídeo, olha eu com uma resenha de novo, gente. É reflexiva esse mês. Teve uma fofa maravilhosa que num vídeo curto, ela de estoque de alimento, ela colocou uma pergunta assim, se eu sabia o quanto eu gastava de arroz no mês. Gente, parece uma coisa tão simples a pergunta dela, né? Mas abriu uma reflexão tão grande em mim. Eu falei assim: ótima pergunta, não sei te responder. Mas eu volto para te responder, falei para ela, escrevi para ela. Falei assim, eu não sei agora, é verdade, essa é uma ótima pergunta, eu não sei. Mas eu vou prestar atenção no próximo pacote de arroz que eu abri, que tá no meio né? Tem que esperar acabar isso que eu tô usando. Mas o próximo pacote eu vou datar e vou olhar quanto tempo leva. Porque daí eu consigo saber o quanto eu tenho de estoque. Ah, eu tenho X garrafas de arroz e eu tenho X garrafas de feijão. Mas isso dura pra quanto tempo pra minha família? Porque é de acordo com os hábitos de consumo da minha família. E aí, quanto dura? Não sei. Preciso de mais? Preciso estocar mais? Preciso estocar menos? Tá muito bom? Não tá?
essa pergunta desencadeou tantas outras perguntas e foi uma pergunta tão simples, mas que eu não tinha pensado nisso. Eu amo as perguntas de vocês, gente. Eu amo, amo. E assim, me faz refletir, me faz pensar tanto. Eu amo. Ó, coraçãozinho pra vocês. Vocês são muito top. Ai, vou continuar. Reforma. Eu estipulei R$ 600. Vocês viram que em março a gente mal foi pra lá, né, gente? Eu tenho aqui um controle. Ah, eu acho que eu nunca mostrei pra vocês. Peraí. Olha, eu tenho aqui um controle meu, tá? De obras. Então, tem os clientes e os que estão de rosinha. Ó, os que estão de rosinha, assim, o vermelho, é os dias que a gente foi lá pra kitnet, entendeu? Os de azul é tudo da empresa e os rosinha é tudo da kitnet. E, gente, olha, eu ainda não completei, tá? Eu preciso finalizar, mas a gente não foi muito, não. Em março, porque como tava baixo, em janeiro a gente não teve muito cliente, aí a gente foi pra lá. Ó, é assim, gente. Precisa não ter cliente para poder ir pra reforma, mas ter dinheiro. E em janeiro não teve cliente, mas a gente tinha já uns materiais, algumas coisas que tipo tinta já tinha e tal. Então a gente era só mão de obra, era só a gente ir lá fazer. Mas quando precisa comprar material, a gente precisa coincidir não ter cliente para atender e aí a gente ter tempo para ir para lá e ter dinheiro para comprar o material que precisa para se trabalhar lá. Então tem que haver uma junção astral, credo. Precisa ter um planejamento. Vamos colocar o pé no chão? Precisa ter um planejamento muito certinho. E em março, a gente estava correndo atrás de que em janeiro a gente não teve. E em fevereiro também não teve tanto assim, entendeu? A gente estava começando a se levantar em fevereiro. E aí, vocês sabem que eu, né, tô formando a nossa reserva financeira. Então eu fico meio agoniada, né? Então a gente passou fevereiro trabalhando, levantando. Eu falei que eu tava fazendo ações, né, ativando os clientes, e em março também. Em março foi bem melhor, graças a Deus. E aí a gente não foi muito pra lá. A gente pegou essa obra de final de semana, a gente terminou uma outra, emendou no mesmo cliente já, ele contratou um outro serviço que ele queria. Então, graças a Deus. Então, foi bom, mas, né? E esse daqui da reforma, vocês sabem que a reforma eu pago a maioria no cartão de crédito. Então, isso daqui foi parcelado na Obra Max, se não me engano. Aqui. Foi parcelado na Obra Max do cartão de crédito. E a ideia, em nome de Jesus, me ouçam, que eu quero que fique gravado, vai ficar, né? Que eu quero até para reforma não ter que usar o cartão de crédito. Eu não quero mais. Primeiro porque, assim, cartão de crédito é ruim? Não, cartão de crédito é muito bom. Eu acho que, eu já tinha falado isso no outro vídeo, eu acho que eu é que não sei administrar, entendeu? Então eu quero facilitar a minha vida. Nesse ano, eu cheguei à conclusão assim, ó, de que o que tiver me causando dor de cabeça, o que tiver tirando a minha paz e tirando o meu sono, não vale muito a pena. E se eu puder regularizar, se eu puder finalizar, se eu puder tirar da frente, eu faço. Então, o cartão de crédito é uma dessas, porque a falta da reserva eu comecei a ficar com insônia, gente. Eu comecei a ficar com dores de cabeça constantes, sabe? Um remédio atrás do outro. E eu não quero mais isso. Eu quero deitar a cabeça no travesseiro, sabe? E ficar bem. E assim, acho que Deus provê muito na nossa vida, na nossa família. Provê muito, muito mesmo. Eu tenho muito que agradecer. Mas ainda assim, gente, ele fala pra gente fazer planejamento. Então a gente tem que acertar a mão, né? Então, sabe? Eu tava ouvindo, sabe, um vídeo do pastor Josué Gonçalves. E tem algumas coisinhas básicas, sabe? Acho que o que mais falou comigo foi: não antecipe um sonho. E vocês percebem, assim, eu não tô falando que pra mim o cartão de crédito é ruim, entendeu? Essa é a verdade. Pra mim. Pode ser que eu não seja usar? Pode sim, tá? Pode sim. E pra vocês funcione, cara. Que eu falo, são famílias diferentes, entendeu? Com hábitos diferentes. Mas assim, tá tirando meu sono, entendeu? E eu não quero isso. Então eu conversei com o meu marido, apesar de que o meu marido, numa emergência, pá, o cartão. E esse é um outro é um outro pequeno probleminha, entendeu? Tipo, nem pensa direito, pá, o cartão, sabe? E eu já falei pra ele, eu falei, ó, tá tirando meu sono, tá tirando a minha paz, eu não tô ficando bem, sabe? Ficar tomando remédio toda hora, dor de cabeça toda hora, é um sintoma, mas a gente tem que tratar a causa. E a causa é a falta de reserva e o uso do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito faz a gente comprar agora, prevendo pagar lá no futuro.
Mas se ele mencionou, eu falei pra vocês no vídeo do Josué Gonçalves, ele mencionou, não antecipe, não compre agora contando com o dinheiro que você vai receber lá na frente. E, gente, não é isso que eu faço com cartão de crédito? Eu compro agora pra ver se eu vou ter o cliente pra pagar lá na frente. Ah, não quero mais isso, gente. Eu acho que nem pra reforma, porque por um tempo eu quis pra reforma. Se vocês voltarem alguns vídeos meus de planejamento, eu tava mal feliz, falando, o Nubank eu uso pra reforma. Agora, nem pra reforma mais. Acho que juntou a falta da reserva financeira, nem pra reforma mais. Eu quero muita reforma, quero, mas a que preço? Não, ao preço que tire a minha paz e o meu sono, não. Então, essa é uma coisa que eu vou tratar também. E eu espero que eu consiga, porque, gente, o meu marido, pra deixar o meu marido feliz e em paz e dormindo bem, porque quando tá faltando alguma coisa no armário, ele não dorme bem, entendeu? E a gente não tinha o dinheiro. E era um dia que ele não foi trabalhar, então ele tinha tempo para ir no mercado. Passou o cartão de crédito. Entendeu? E aí depois eu fico sem dormir, sem paz, porque usou o cartão de crédito. Vocês entendem que a gente não tá andando no mesmo compasso? O fluxo de caixa também não tá? Então eu vou ter que trabalhar e estudar formas de melhorar isso. Porque esse descompasso no fluxo de caixa, sabe, tem sempre que aprovisionar. É isso que eu tô vendo. Tem sempre que aprovisionar. E às vezes eu não faço a previsão, eu não separo o dinheiro para o mercado porque não é tão importante para mim, mas eu esqueço que o orçamento não é só meu, sou eu que faço, mas é para a família. E aí, porque também se ele ficar sem paz, ele acaba me deixando sem paz. Só que o que aconteceu esse mês? Ele ficou tagarelando, precisa fazer compra, precisa fazer compra. Ele me deixou sem paz. Aí eu falei, vai com cartão de crédito em nome de Jesus, vai. Aí ele foi. Aí quando ele voltou, eu fiquei sem paz de novo. Porque tava com cartão de crédito. Então, preciso ver isso, gente. Eu preciso ver isso urgente. A variante, eu estipulei R$1.000. Olha, gente, é daí pra mais. Mas tudo bem. Eu perguntei pra ele, né, quanto você, agora pra fazer o orçamento de abril, né, quanto você prevê ainda gastar na variante, nas duas, né? Então, arrumando pra gente poder vender. Ele falou, mais ou menos uns 3.000, gente. Eu falei assim, aí vocês sabem, né, que eu tô tratando esse descompasso na família. Aí eu falei assim, então vamos fazer assim, ó, esses 3.000 a gente não tem reserva, não tem de onde tirar. Não dá pra gastar tudo o mês todo. Então a gente vai ter que trabalhar isso aos poucos. 3.000 de lata, assim, 2.000, não dá, entendeu? Aí, já preparando ele, entendeu? Precisa uma série de preparações. Preciso dar vários sinais pra ele, até ver se caiu a ficha, entendeu? Bom, eu previ R$1.000, ainda bem que isso não aconteceu. E ele gastou R$441,80. E vou falar, eu segurei. Pode comprar não sei o que. Eu falei, não, não tem no orçamento. Aí ele, ai meu Deus, eu falei, segura. Ai. O carro Uno eu estipulei 300, mas não gastei nada. Então vou colocar aqui no verdinho. Mas assim, gente, há quanto tempo tô estipulando do Uno e não tá gastando nada ou quase nada? Então, eu tenho que guardar alguma coisa, sabe? Mesmo que seja R$50 aí no envelope para o carro, porque uma hora vai acontecer, né? É quase certo, né? Ai, meu Deus. A empresa, eu não tenho meta, né? Mas eu anoto aqui para ter um controle. De material, a gente gastou R$4.824,03. Foram muitas obras que entraram e entraram junto com o material. Essa eu não vou colocar nada, tá, gente? Porque não tem meta, né? Entraram muitos. Tem serviço que, como eu falei, hoje ele tá trabalhando, então a gente faz o serviço assim, pede uma entrada e o restante ao final do serviço. Então a gente ainda tem para receber aí. A gente recebeu a entrada, que já pagou. Não só esse cliente, né? Todos. Alguns são sem material. A gente pegou um novo cliente também que não incluiu material, né? Mas caminhemos. E investimentos, eu estipulei R$300 e eu investi R$275,36. Yay! Vocês sabem que os investimentos eu sempre deixo para renda extra, para pesar menos o orçamento
Mas eu estipulo um mínimo de 300, que é pra não ficar sem nada, sabe? E eu vou ser sincera, todo mês, desde todo mês, acho que esses últimos meses que a reserva financeira mesmo finalizou, o que eu tinha, eu fico assim, meu Deus, eu faço um investimento, eu deixo pra. O investimento vai todo na reserva. Essa é outra coisa também, sabe? Que tirou um pouco o meu sono. Porque assim, ó, os fundos imobiliários são a longo prazo, sabe? Por mais que eu queira ter uma renda, se você. Eu andei colocando na ponta. Eu andei rascunhando, escrevendo, colocando no papel, sabe? Que às vezes as reflexões ficam só na mente, eu coloquei no papel. E eu até fiz algumas perguntas assim, sabe, de estimativa, probabilidade, assim, para o chat GBT. Não me culpem. Mas é que às vezes são perguntas tão personalizadas na situação que eu tô, que não tem pra outra pessoa perguntar. E às vezes eu não sei calcular, entendeu? Então vou ali. E é assim, pra geração de renda, as kitnets é mais rápido e estima um valor maior. Uhul! Só que eu acho que a gente deve ter o investimento. É a longo prazo, mas acho que a gente não sabe, porque assim, na verdade, tudo que entra de renda na nossa mão vai caber da nossa administração, da nossa gestão aqui, do nosso orçamento. Porque se você não fizer um bem, não interessa quanto dinheiro passa na sua mão, né? Mas assim, para você, eu digo isso na hora de ganhar, de chegar até as suas mãos, não o que você vai fazer quando já tá nas suas mãos, certo? Esse é um outro passo. O primeiro passo é o que vai chegar, a forma de renda chegando nas suas mãos o mais rápido. Mais rápido as kitnets. Maior é as kitnets. Só que o fundo imobiliário como eu vou dizer, é a longo prazo, demora mais, mas ele também é vitalício, né, gente? Imagine eu esperar a aposentadoria, que eu não sei se eu vou receber, né? Venhamos e convenhamos devido às situações atuais. Que antes eu ficava pensando na aposentadoria e eu, antes de investir, e aí já tirava meu sono. Falei, meu Deus, e aí? Não tem como eu antecipar a aposentadoria. Tentei vários, né? Mas não deu. Antes da reforma eu até iria receber mais rápido. Mas aí teve a reforma da Previdência e aí atrasou em 10 anos. Aí, assim, eu vou ficar nervosa pensando para receber R$ 1.600, assim, que tá agora, né? Não sei quanto vai estar lá na frente, mas também não sei se vai pagar ainda lá na frente. Vai ter condições de pagar, entendeu? Então, é mais fácil eu garantir o meu. Com o fundo imobiliário, a kitnet também garante, né? Mas é uma coisa vitalícia. Se eu parar o fundo imobiliário, porque acho que em fevereiro foi um mês que eu não investi nada, gente. Nada, nada, nada. Nenhum centavo. Acho que nem os dividendos que eu ganhei eu investi, assim, não me lembro. Mas se investir foi só os dividendos que eu ganhei, investi nada. E aí. Porque assim, se é a longo prazo, vai pouquinho, mas vai. Tipo, os dividendos que recebe, mas vai, mesmo que seja só os dividendos. Porque assim, ó, antes R$ 50 do que nada. Entendeu? Ah, vamos supor, eu tenho R$ 150 para investir. 100 eu coloco na reserva financeira, que é urgente, e 50 eu coloco nos fundos imobiliários. Mas até eu chegar nessa conclusão, gente, eu acho que eu perdi o sono umas 2, 3 noites, tá? E coloquem aqui se vocês concordam comigo. Se você tivesse R$ 150 que você investiria assim, não tendo, na mesma situação que eu, não tendo reserva financeira, tá? Eu tenho R$ 210 na reserva financeira agora, gente. Ai, antes eu não tinha nada, né? Então eu tenho 210. Uhul! E esses 200, eu investi 275,36. Esses 200 foi meu aniversário e eu recebi de presente de aniversário da minha mãe R$ 200. Eu já peguei os 200, gente. Eu peguei os 200 e investi em fundo imobiliário. Coloquei na reserva? Não coloquei na reserva, não. Porque quando é na hora de... Primeiro, mas assim, eu perguntei pro meu marido, falei, marido, eu ganhei de presente da minha mãe R$ 200. Eu queria saber se você concorda de eu fazer o que eu quiser com ele, comprar o que eu quiser com ele. Aí ele olhou pra mim, olhou, baixou a cabeça, olhou de novo. Falou assim, eu falei, marido, preciso saber se você está de acordo. Aí ele, você vai investir, não vai? Eu falei, com certeza. Aí ele, tá bom, você ganhou da sua mãe, é seu presente de aniversário, faz o que você quiser. Então eu fui lá e investi. Bom, no final,
eu tinha previsto gastar no orçamento de março R$ 9.173,06, mas gastei R$ 9.895,99. Bem mais, né? Fiquei no vermelhinho, né? Não, não vou colocar vermelhinho aqui. Não, do previsto foi. Vermelho não, laranja. Desculpa, gente. Essas contas deixam eu doida. Mas, de ganhos, de entrada no total, atendendo cliente, renda extra. Eu fiz bastante renda extra, hein? Vocês sabem, né? Que eu tô vendendo um monte de coisa na OLX. E retorno dos dividendos, né? De FIIs e ações. E no total deu 14.883,18. E aí, desses 14.883,18, eu gastei, né, em despesa, R$ 9.895,99. E aí, eu fiquei no azul em R$ 4.987,19, que eu já separo pro mês que vem, né, gente? Para dar um mínimo possível para eu conseguir dormir. Yay! Fiquei no verde, gente! Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Isso, cada check-in que eu sou aqui. Mas o negócio é que, assim, essa renda de clientes é imprevisível, né, gente? Porque eu posso atender muitos clientes, como posso não atender nenhum. Entendeu? Então, ai, meu Deus. Mas, março eu fiquei no verde. E aí? Minhas categorias não tão verdes assim, mas ainda fiquei dentro do mês. Mas supondo que eu tivesse atendido menos clientes, tivesse conseguido fazer menos renda extra, você entendeu? Aqui não estaria muito bom, não. 1, 2, 3, 4, 5. 5 verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 no final, entendeu? Contra 7 laranjas. Mas a gente pode melhorar. Acho que o mês que eu fiquei melhor foi janeiro. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Cheguei nessa conclusão. Fiquei, olha aqui, se eu não tô mentindo, janeiro. Só o outros que foi do cartão. O outros que eu passei. Eu fiquei abaixo do previsto. Por quê? Porque não tinha dinheiro, gente. Foi um mês, ó, pouquinho, ó, o tanto de cliente que atendeu, R$ 1.000. Aí tinha pegado um pouco do saldo da conta, que eu já tinha recebido um pouco antes do Natal, mas eu já tirei da conta e já separei pro próximo mês. Então, olha só, se o negócio apertar, a gente sabe lidar. Mas quando a gente tem dinheiro, a gente não sabe lidar. É isso que eu vejo no meu orçamento, são os que os números estão mostrando. Quando eu não tenho dinheiro, eu fico dentro dos valores estipulados do previsto. E quando eu tenho mais dinheiro, eu não fico. Fevereiro foi um mês que começou a melhorar. Olha aí. Eu ainda tive mais verdinhos, é verdade. Mas já era um indício. Aí, será que foi porque eu coloquei a média? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Porque eu gasto isso. Aí, para abril, que eu já comecei, né, a pensar para abril. Ai, tá bom, né? Eu conto isso no fechamento de abril. Ai, tá bom. Eu conto no fechamento de abril, porque senão esse vídeo vai ficar imenso, né? Gente, dá um like no vídeo. E eu queria muito saber de vocês, assim, o que vocês fariam com R$ 150. E se quando vocês vão fazer o fechamento de vocês, se vocês pensam em mais coisas do que eu não pensei. Porque... Ou será que eu tô pensando demais, gente? Mas eu não tinha realmente prestado atenção. É olhando o consumo da minha casa. Quanto arroz você consome? Quanto feijão eu consumo? Quanto lata de óleo eu consumo? Boa pergunta. Ela fez, sua fofa. Vou prestar mais atenção nisso. Então é isso, gente. Dá o like no vídeo. Fechamento do mês de março. E eu fiquei aqui no laranja. Mas no total, entre receitas e despesas, eu fiquei bem, graças a Deus. Clientes, seus fofos. Fiquei muito bem. Ai, dá um like no vídeo. Se inscreve no canal, gente. Acho que o próximo ou é o quanto eu ganhei de fundos imobiliários, tá? Que eu já tô preparando, eu já separei, tá, gente? Não esqueci, não. Ou é o planejamento de abril, que também já tá bem adiantado, tá bom? Então, beijo, gente. Fica com Deus. Deus abençoe vocês. E nós teremos um ótimo
mês de abril, em nome de Jesus, amém? Beijos, tchau, se inscreve no canal, não esquece, tchau!